Então, mais uma vez, boa noite a todos. Então, o título dessa apresentação é Emissão ABN 1906-1917, Álvares Cabral 50 réis, Curiosidades e Surpresas. Logo de início, eu gostaria de agradecer o convite da minha oficina, agradecer a entidade realizadora e as entidades que dão o apoio, como a FIAF, e agradecer também aqui é o Clube Filatélico do Brasil, onde eu participo, a Sociedade Filatélica Paulista também, que a gente participa remotamente, e são instituições ligadas à FEBRAF, né? Então fica aqui o nosso agradecimento a toda a comunidade filatélica. Bom, uma breve introdução sobre Pedro Álvares Cabral. Ele nasceu em Belmonte, Portugal, em cerca de 1467, e morreu em Santarém, também em Portugal, em cerca de 1520. Ele descendia de uma família nobre, dedicada aos reis portugueses, e depois de se destacar em luta contra os mouros, foi escolhido por Dom Manuel I, o Venturoso, para comandar a expedição marítima que partiu de Lisboa em 9 de março de 1500, descobrindo o Brasil em 22 de abril de 1500, descobrindo o Brasil para os portugueses, né? Bom, a gestação para esse selo Cabral 50 réis, ela é iniciada com uma insatisfação dos Correios para com a qualidade dos selos fabricados na Casa da Moeda. Então, quem fabricava os selos do Brasil no início da República era a Casa da Moeda, e a qualidade era muito ruim, uma série de defeitos, e aí, então, ocorre a contratação de fabricação de selos no exterior, mais uma vez com a American Banknote Company, que já teria fornecido selos na época do Império, selos Dom Pedro II. E a gente vê esse registro na literatura filatélica, no livro do Guatemozin, de 1933, ele registra serviço mal acabado, até o que o diretor dos Correios escreveu em seu relatório de 1905, o fabrico de selos e outras fórmulas de franquia pela Casa da Moeda, infelizmente, não pode ser considerado um trabalho perfeito. Em virtude de tal inconveniente, o Congresso Nacional votou o crédito necessário para a aquisição das fórmulas postais no exterior da República. Então, essa série de selos com estampas, com ênfase na República, então surge. É a primeira vez que vultos, que não a própria efígie do imperador, vai ser utilizada em selos regulares. E aparece no meio dessa série o selo Álvares Cabral, que ele é praticamente um intruso nessa série, porque essa série ela é toda baseada para a República, festejando a República. Então, nós temos algumas personalidades que foram ministros dos primeiros governos da República, alguns presidentes do início da República, a efígie da liberdade, e no meio aqui aparece o Cabral 50 réis, que não tinha nada a ver com a República, era simplesmente um vulto que estava sendo cunhado naquela época, ligado à história do Brasil, e ele, então, está aí no meio desta série. E nós vamos falar especificamente desse selo, ele é o gancho para essa apresentação. E esse selo, então, ele é emitido em 10 de novembro de 1906 e tem o edital, a publicação anunciando que ele entraria em circulação em 11 de outubro de 1906 no Diário Oficial. E o Diário Oficial trazia toda a descrição detalhada do que constaria ali naquele selo, como se fosse um retrato falado, né? E aí a gente vê a estampa do selo Cabral 50 réis, apresentada em 10 passos, conforme aquela descrição detalhada lá do edital. Então, vai dizendo aqui, número 1,
em um plano cheio de finos traços paralelos, assenta uma moldura formada por 6 linhas retas e 6 curvas, e assim vai, descrevendo todos os detalhes do selo Cabral 50 Reis, porque naquela época não era trazido no edital a imagem do selo, não tinha imagem do selo, só tinha a descrição em texto. E aí surge então o selo Cabral 50 Réis. Essa imagem que vemos é uma prova de cunho, um die proof, da American Banknote Company, em papel tipo Índia, encalcado sobre cartão, e a gente vê aí o homenageado. Bom, o primeiro dia de circulação, como nós falamos, foi 10 de novembro de 1906, e a primeira surpresa que eu tive veio com esse cartão postal. Esse cartão postal ele foi produzido pelo Guilherme Gaensler, aqui está o nome dele aqui no postal, e eu comprei esse item porque eu achei que a coleção merecia um cartão postal do Guilherme Gaensler. Ele foi uma pessoa muito importante no registro fotográfico e produção de cartões postais no Brasil, em especial para São Paulo, tanto da cidade de São Paulo, como de Santos, como do interior, nas produções, nas plantações de café. E quando eu fui pegar essa peça para descrevê-la, ela é do primeiro dia, 10 de novembro de 1906. Então, foi uma surpresa, uma sorte muito grande que ele é um cartão postal do primeiro dia de circulação deste selo. Bom, uma curiosidade, o porquê da cor verde. O Congresso da União Postal Universal de 1897 estabeleceu cores e taxas uniformes para selos correspondentes aos principais portes entre os países filiados ao UPU. Então, a cor verde ficou destinada ao primeiro porte de impresso ao exterior. Então, aqui tem o Cabral 50 Réis, a gente tem exemplo contemporâneo de selo da França, da Alemanha, da Inglaterra e tantos outros, né? E essa informação, ela aparece também registrada nesse estudo de Ponge, Bade e Flatot, que ele estuda as emissões do Brasil de 1894 a 1906, onde ele explica por que o selo de 50 réis da série Madrugada Republicana teve que mudar da cor azul para a cor verde. Foi justamente para atender a esta padronização da UPU. Bom, então, o primeiro porte de impressos ao exterior era a finalidade internacional primeira desse selo. Então, nós vemos aí um exemplo desse uso, é uma cinta de jornal. Ela é uma cinta improvisada, feita a partir de uma folha de revista escrita em alemão, e ela foi circulada de Blumenau, Santa Catarina, para Halle, na Alemanha. E a gente tem aqui em 18 de janeiro de 1908. Então, esse era o primeiro uso de primeiro porte de impresso ao exterior. Uma outra forma de enviar impresso ao exterior era o impresso dentro de um envelope não lacrado. Então, o envelope ele tinha que seguir não lacrado para que o correio pudesse inspecionar, se quisesse, para verificar se de fato o conteúdo interno se referia a um impresso. E aí ele pagava o porte de apenas 50 réis, porque a carta ao exterior, na época principal de uso do Cabral 50 réis, era o porte, a franquia era de 200 réis. Então precisaria de 4 selos desses para pagar a franquia de carta ao exterior. Mas se fosse um impresso e ele fosse dentro de um envelope não lacrado, ele pagaria apenas 50 réis, que era o próprio aporte de impresso ao exterior, da mesma forma que pagaria por um envio de um jornal. Uma outra forma de usar o porte de impressa ao exterior era pegando o cartão postal, o bilhete postal, riscando fora a palavra cartão postal, escrevendo que se tratava de um impresso, e não podia haver
no cartão postal nenhuma mensagem de cunho pessoal. Ela simplesmente tinha que conter o endereçamento e dizer para onde ia e quem mandou e acabou. Então, usando esse regulamento, a pessoa podia, ao invés de pagar R$100, ou seja, precisaria de 2 selos desse para envio de um cartão postal ao exterior, ele podia pagar apenas R$50 para um cartão postal exterior, desde que fosse caracterizado como impresso. Caso ele não caracterizasse como impresso e fosse usar apenas um selo de R$50, então ele estaria fora do regulamento. Então, aí no caso, esse é um exemplo de um cartão postal que foi enviado para a Suíça, foi taxado aqui em 15 cêntimos de francos suíços e não só não cortou fora a palavra tarjeta postal e caracterizou como impresso, como também toda uma mensagem de cunho pessoal. Estude bastante, tenha muito cuidado para não se constipar, agasalhe-se, vai por aí. Então, ou seja, era uma mensagem normal de bilhete postal que deveria ter pago R$100. Então, por isso foi taxado. Bom, esse era o uso principal internacional. Dentro do país, o principal uso desse selinho, ele pagava o porte de cartão postal no interior do país. Então, a gente tem aí um exemplo de um cartão postal circulado dentro do Brasil, que no caso ele tem a curiosidade de ser um precursor de máximo postal, porque essa aqui é uma estátua do Pedro Álvares Cabral, que se encontra aqui no Rio de Janeiro, ali no bairro da Glória, e ele tem o carimbo do Rio de Janeiro sobre o selo do Cabral R$50. Então, uma curiosidade dessa tarifa aí de franquia de cartão postal no interior do país. E ele também, naturalmente, podia ser usado em franquia múltipla. Por exemplo, nesse caso aqui, foi um envelope enviado com 16 selos Cabral R$50, ele foi para os Estados Unidos, talvez pelo porte, o peso do seu interno, né? Chegou lá bem avariado, tem até esse carimbo em roxo aqui, Received at Wellsville, New York, in this condition, ou seja, olha, aqui em Nova York recebemos já assim, todo ferrado, todo rasgado, e aí colocaram-se aqui umas etiquetas de fechamento, né? Então, esse é um uso em franquia múltipla e também o uso em franquia mista, junto com outros selos diferentes. No caso aqui, é um item com 19 selos Cabral R$50, de uma carta circulada de Estrela, do Rio Grande do Sul, para Lausanne, na Suíça, com passagem por Portugal. Então, pagou aí um porte elevado, nono porte de carta ao exterior, de 135 a 149 gramas, também pagando o registro e o aviso de recebimento. Bom, uma coisa que impressiona ao olhar esses selos da emissão ABN 1906-1917 é a qualidade de gravação e impressão da American Banknote Company. Então, de fato, são selos de muito boa qualidade e a ABN tinha todo um processo de controle de qualidade. Um exemplo aqui é que mantinham em arquivo provas de cunho, como no caso essa outra prova de cunho aqui, que é mantida em tamanho original, ou seja, não cortada, no mesmo tamanho que ficava nos arquivos da ABN. A ABN também mantinha espécimes no arquivo. Além de enviar espécimes para o país que contratava, para a União Postal Universal, ele também mantinha espécimes no arquivo. A gente vê aqui esses espécimes do Cabral R$50, eles têm um carimbo aqui, que dá para ver melhor nesse
nessa peça do lado, que tem alguns selos de 10 réis, return to issue room to be held for reference, ou seja, guardavam espécimes nos arquivos como referência de qualidade para as produções posteriores. E eles também tinham diferentes sobrecargas. No caso aqui, temos no lado esquerdo espécimes com letra pequena em itálico e com serifa, e temos do lado direito espécime em letras maiores e letra reta sem serifa. E vemos também aqui no alto, né, dessa folha a data que foi produzido e o número da ordem de partida, ordem de fabricação. Bom, a American Banknotes também produzia provas de chapa, como é o caso aqui dessa peça. Aqui temos a prova de chapa do Cabral 50 réis, e ele está aqui bem acompanhado por outros selos também dessa emissão ABN 1906-1917. Falando um pouco sobre o papel, então, o papel desses selos era de superfície ligeiramente áspera, adequado à técnica de fabricação do talho doce, mas não tinha nenhuma trama especial, nada. A cor do papel, temos selos no papel amarelado e selos também no papel acinzentado. Quanto à espessura do papel, é um papel de espessura média, fizemos um levantamento dimensional, essa foi a distribuição, ou seja, a maioria aqui dos selos aqui na faixa de 81 micra, né, mais ou menos 3,2 milésimos de polegada. E vem a situação agora da filigrana que foi encontrada nesses selos Cabral 50 réis. Então, isso é uma curiosidade, porque a encomenda dos Correios à American Banknote Company não previa a utilização de papel com filigrana. Então, essa série toda não tem filigrana. Em 1929, o catálogo Guatemozin indicava que haviam sido encontrados selos de 50 réis com a filigrana NO. Outros selos Cabral 50 réis com outras letras foram posteriormente identificados, BO, SY. Então, a gente vê aqui, por exemplo, esse selo, né, parte da letra O, N, D, e aqui parte das letras MS. E em 1965, o catálogo Schiffer indicava essa filigrana como tendo o nome Bond Systems, como se fosse uma palavra só, e um nome grudado, e até hoje era isso que vigorava, era isso que estava valendo. No entanto, My Name's Bond, Systems Bond, esse é o nome correto dessa filigrana. No catálogo Watermarks Brands Used in American Paper Trade, né, que, extraído do Postage Paper Mill Directory de 1910, a gente vê lá o nome Systems Bond associado a dois fabricantes, a Eastern Manufacturing Company e a Miller & Wright Paper Company. E o nome Bond System não existe, ele não é encontrado, apesar de ser o nome que vinha sendo usado aqui no Brasil como indicativo dessa filigrana. E, de fato, como são papéis fabricados nos Estados Unidos, o substantivo bond, que significa papel de segurança, fica no final do nome. No início vem o nome de fantasia, né, adjetivando o bond. Então, por exemplo, tem o Serra Bond da Argentina, nos selos da Argentina que também foram fabricados nos Estados Unidos, o Whitley Bond, né, e, por fim, o Systems Bond. A gente vê também nesse slide aqui, tem peças que são minhas e peças do Antônio Hartz, um filatelista aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, e a gente juntou umas peças para tentar escrever a filigrana toda. E, de fato, se a gente vê essa filigrana D aqui, no final do bonde, vê que tem um grande espaço depois do D. E também tem um grande espaço antes do S, do System, né?
Então, não poderia ser bond system, porque estaria grudado. Então, é systems bond, e a gente vê que, apesar de ser uma filigrana rara, foi utilizada mais de uma folha com essa filigrana. Por quê? Porque a gente tanto encontra filigrana sendo escrita voltada para a parte de trás do selo, como filigrana escrita voltada para a parte de frente do selo. Então, tem filigrana que a palavra está andando da esquerda para a direita e filigrana que está andando da direita para a esquerda. Ou seja, não foi uma folha só, porque na mesma folha a filigrana está sempre escrita na mesma direção, né? Bom, então, esse é o selo que foi emitido em 1906, e aí a gente entra no segundo tipo. Aquele foi o primeiro tipo, esse é o segundo tipo, que foi a emissão de caderneta. Foi emitido em 1908. Então, houve o Diário Oficial aí, de 29 de abril de 1908, e conforme o edital, o objetivo das cadernetas de bolsa era trazer comodidade ao público. Mas essa comodidade custava R$100 a mais, porque 24 selos de R$50 custariam R$1.200, não R$1.300, né? Então tinha que pagar R$100 para ter a caderneta. Essa caderneta, o selo também, ele pode ser classificado e colecionado conforme a posição na folheta da caderneta. Então, posição 1 pega esses dois cantos, posição 3 os dois cantos da direita, posição 2 e posição 4, né, conforme o lado reto que ela tem. Então, ela tem o pontilhado da denteação aqui e aqui reto da guilhotina. E também se encontram espécimes dessa folheta de caderneta. Então, nós temos espécimes com letra pequena, pegando em cada selo, e espécime com a letra grande, pegando 2 selos, cada carimbo de espécime, né? No caso aqui, entre cada folheta de caderneta havia uma folheta de papel manteiga para não grudar uma folha na outra da caderneta, né? E a gente vê que toda folheta tem escrito em cima a legenda: American Banknote Company, New York. Uma chapa específica foi criada para fabricar caderneta. Nós vamos ver daqui a pouco as características da chapa comum, do selo picotado comum. Então, no caso aqui, a gente vai ver que eles criaram uma chapa específica que aparece a legenda American Banknote Company e logo do lado aparece de novo a legenda American Banknote Company. Então, toda a folheta tinha a legenda. A gente vai ver que no selo normal não era assim que funcionava. Bom, algumas curiosidades do selo de caderneta. No caso aqui, esse selo é um selo daquela posição 4, né? Ele tem só esse lado direito reto, e ele saiu com uma legenda no topo aqui, dentro da margem de picotagem. Esse outro aqui, quando foram guilhotinar para cortar a folheta, acertaram a estampa do lado, né? Então saiu com um pedaço da estampa do selo do lado. Mas são variações muito pequenas, né? Normalmente a ABN não tinha grandes erros. Aqui, exemplo de utilização do selo de caderneta. No caso aqui, é um postal circulado para Viena, na Áustria, com um par de selos de caderneta. A gente vê aqui aquela posição 2 e 4, ou seja, ele tem esse lado reto e esse lado reto. E esse outro aqui é um bilhete postal que foi enviado de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, para Leiden, né? Então, ele tem esse lado aqui reto, então também é um selo de posição 4. E aí a gente entra no terceiro tipo do selo Cabral 50 réis, que foi uma emissão de 1915. Nessa emissão, a gente tem uma alteração significativa da cor. O Cabral 50 réis, que era um verde escuro, ele passa a um verde claro. E a ABN ela teve essa questão da influência da Primeira Guerra Mundial, porque ela teve que interromper a importação de tintas alemães, e certos selos dessa série, não só o Cabral 50 réis,
além de alteração de cor, também passaram a ter uma impressão mais embaçada, né? Então, novos editais foram emitidos, então é um terceiro tipo formal, teve um edital comunicando a nova cor e sem citar o requisito de uma nitidez completa que havia no edital original, porque o selo não ficou mais tão nítido, ele ficou meio embaçado. De fato, se a gente compara um item com aquele selo do primeiro tipo com esse do terceiro tipo, a gente vê que, de fato, ficou menos nítida a caracterização da estampa do selo. Bom, essa questão da influência da Primeira Guerra Mundial, existe um registro num jornal de 1915 chamado O Diário, lá de Porto Alegre, que menciona isso. Mas não somos somente nós, no caso os brasileiros, os prejudicados com o fechamento do Mar do Norte ao comércio mundial. A América do Norte, cuja capacidade industrial está a desafiar confronto, importava também a anilina da Alemanha. E hoje, à semelhança do que fez o Brasil, a poderosa nação Yankee vê-se constrangida a substituir a cor azul pela roxa. Ou seja, essa questão da importação de tinta alemã era um assunto da época. No entanto, há uma curiosidade. Tem essa peça aqui, que são espécimens de selo desse terceiro tipo. Aqui a gente tem a data de fabricação desse espécimen, 23 de abril de 1914, portanto, antes da deflagração formal da Primeira Guerra, que foi em 28 de julho. Ou seja, será que já estava tendo dificuldade de importar tinta mesmo antes de explodir a guerra, de eclodir a guerra? Bom, um outro aspecto também é que esse terceiro tipo, essa tinta é pouco resistente à água, né? E aí há registro também na literatura do Guatemozin, de 1929, de que o governo brasileiro teria recomendado o uso de tinta à base de anilina nos selos de maior consumo para evitar lavagem e reutilização do selo. Então, esse selo, de fato, ele perde a cor se for muito lavado. Aqui a gente vê esse selo de R$2.000, que é um verde azulado, e esse Cabral 50 réis ficou quase da cor desse de R$2.000, né? Então, ou seja, tem essa questão da anilina, do governo, tem a guerra. Será que foram as duas coisas juntas? O que acontece é que, de fato, esse terceiro tipo ele é menos resistente à lavagem e menos nítido também. Bom, comparando a espessura do selo de terceiro tipo, nessa curva vermelha, ele é um pouquinho mais fino só do que o selo de primeiro tipo, mas não tem muita diferença. Enquanto esse aqui está em 81 micra, esse aqui está em 79 micra. Ambos são papéis de espessura média. Bom, característica da folha impressa. De forma geral, os catálogos apontavam esta série como sendo em folhas de 100 selos. E é assim que se vê. Por exemplo, aqui essa é o catálogo Schiffer de 1954, 100 folhas, né? 100 exemplares por folha. Então, sempre foi isso que nós soubemos. E, de fato, era assim que esses selos saíam da ABN e chegavam ao Brasil. No entanto, na fabricação, eram folhas de 200 selos com 2 painéis, cada painel com 100 selos. E a gente vai ter alguns elementos de destaque nessa folha. Um elemento de destaque é que no topo e no centro de cada painel há aquela legenda American Banknote Company New York, que pega só 2 colunas, e aqui embaixo também vai ter a legenda inferior pegando 2 colunas. Mesma coisa no painel de cá. O canto superior direito tem identificação da chapa e do número de ordem. Então, eles faziam isso aqui. Já no canto esquerdo não tem isso. Outra coisa também é que cada painel vai, então, ficar de início com 3 margens largas e uma margem estreita aqui no interpanô, né?
Isso a gente vai ver em algumas peças de espécime que foram preservadas, aonde a gente vê o interpanô, a marca de mira para corte, o mark to cut aqui, né, para marcar divisão. Aqui também um interpanô também aqui. E esse interpanô, ele só existe assim em espécime. Os selos eles vinham já com a folha cortada para o Brasil, então não se acha selo com interpanô, só espécime com interpanô. Mesmo assim, essas folhas de 200 selos foram algumas folhas que foram no leilão dos arquivos da ABN em 1990. E aí algumas folhas de 200 selos, ou seja, com 2 painéis de 100, vieram a público. Eu acredito que antes disso nem havia esse conhecimento de que era produzido em folhas de 200 selos. Bom, aqui algumas características, então, continuando da folha. A gente vê aqui um canto superior esquerdo, então a gente vê que essa margem aqui está larga, então é do painel esquerdo, essa peça. Essas duas aqui só para representar o interpanô cortado, né, na fábrica, separando as duas folhas. Essa aqui trazendo a legenda no topo, né. Esse aqui do canto superior direito, esse aqui está trazendo um 21 invertido, que era a chapa, né? Então, é uma peça dessa posição de chapa aqui, ela era do canto superior direito. E aqui esse bloco, ele tem um F, e aqui devia continuar um número, que era o número da ordem, F de foreign, conforme o Reinaldo outro dia comentou, a American Banknote Company colocava a letra F antes do número de ordem para as produções para os estrangeiros, né? Então, no caso aqui, por exemplo, esse aqui é um F4189, esse aqui era F alguma coisa, algum número, que nós não sabemos qual é. Aqui um F2455, esse aqui é um bloco de espécime que foi produzido em 6 de abril de 1910. E esse aqui são 2 blocos que pegam a legenda inferior, pode ser tanto do painel esquerdo como do painel direito, mas um mostrando a margem inteira e o outro mostrando a margem aparada. Bom, outra curiosidade com esses selos é que se encontram alguns perfins. Não é muito comum, mas se encontram alguns perfins com esse selo. Então, no caso, esse perfil D e C é da Daneman Company, era um fabricante de charutos. E o mais comum de se encontrar é o perfil BNU, do Banco Nacional Ultramarino, um banco com sede em Portugal e que tinha filiais aqui no Brasil. Uma outra curiosidade ao colecionar esse selo foi encontrar essas sobrecargas aplicadas pela autoridade de Portugal. Então, Portugal aplicava sobrecarga colônias ou sobrecarga ultramar. Elas eram aplicadas pelo Ministério das Colônias para caracterizar alguns selos como espécime, ou seja, sem poder de franquear, para serem encaminhados às administrações postais portuguesas. Ou seja, Portugal ele gerava, multiplicava os espécimes com essa sobrecarga colônia, sobrecarga ultramar. Bom, uma suposição é que Portugal tinha apenas 3 registros na UPU. Portugal, colônias portuguesas da África e conjunto das outras colônias portuguesas. Mas Portugal tinha muitas colônias naquela época. Então, era uma forma dele multiplicar os espécimes, as amostras. Eu imagino dessa forma, é uma suposição. Bom, uma surpresa que teve também ao colecionar esse selo foi em relação ao valor do aviso de recebimento de remessa ao exterior. Na literatura filatélica que temos até então, as tabelas de portes
indicavam que se pagaria aviso de recebimento de R$ 200 no principal período de uso desses selos. No entanto, vários itens pareciam que estavam devendo R$ 50, faltando R$ 50 para completar aqueles 200. Por exemplo, essa carta aqui, um envelope de luto que foi para a Itália, foi registrado, aviso de recebimento, aqui vemos as letras AR de aviso de recebimento, e ela pagou o primeiro porte de carta ao exterior, R$ 200, mais o registro, R$ 300, e mais o aviso de recebimento, R$ 150, ou seja, não pagou R$ 200. Essa outra aqui também foi um envelope que foi para a Dinamarca, Fredericia, em 1915, também pagando a mesma composição, a R de R$ 150. E aí ficou a dúvida, mas qual seria a razão disso, né? Então, no Diário Oficial de 29 de dezembro de 1909, que justamente definia o que iria vigorar a partir de janeiro de 1910, ele dizia as tarifas, mas ele era omisso, ele não citava nada do que falava em AR, nada disso falava. Eu cheguei a ligar para o Eisler, amigo nosso, que é escritor de um dos artigos sobre tabela de portes, para tentar identificar, e aí, depois descobrindo, pesquisando um pouco mais, fomos achar, num Jornal do Comércio de 3 de janeiro de 1910, a informação de que o aviso de recebimento, de fato, para o exterior, era de R$ 150. Ou seja, como as pessoas não achavam no Diário Oficial o AR, interpretaram que ele teria sido mantido o valor anterior. Mas não, ele de fato foi abaixado de R$ 200 para R$ 150. E depois, posteriormente, também, consultando os arquivos da Biblioteca Nacional, achamos esse anuário do Almanac Lennert para o ano de 1910. Ele traz vários documentos das autoridades e traz justamente do ministério que cuidava dos Correios para o exterior, recibo de entrega R$ 150, a vigorar a partir de 1º de janeiro em diante. Então, ou seja, com isso ficou esclarecido cabalmente que, de fato, o aviso de recebimento naquele período para o exterior era de R$ 150, permitindo, então, que a gente corrija daqui para frente a tabela de portes no que se refere a aviso de recebimento de itens remetidos ao exterior. Outra curiosidade foi em relação a esse carimbo MP, carimbo mão própria. Na literatura, a gente via várias interpretações para ele. Esse aqui é um exemplo de um bilhete postal circulado em 1913 da Bahia para a Alemanha. Ele tem um carimbo datador circular que tem um MP aqui. Dentro do carimbo circular, ele tem um MP. E ele tem esse carimbo MP com a cercadura retangular. E alguma confusão sobre o que significaria esse carimbo mão própria. E, de novo, tentando explicar por que dessa dúvida, por que dessa confusão, a gente acredita que o esclarecimento esteja aqui. Lá atrás, desde o início para os Correios, mão própria significava uma permissão, já que o serviço de correio é um monopólio do Estado, então mão própria significava que você ia ao correio, botava o selo na carta, recebia o carimbo mão própria e poderia conduzir esta carta por sua própria mão, entregando ao comandante do navio ou da aeronave para levar aquela carta. No entanto, também lá atrás, para o serviço de telégrafo, mão própria significava entregar em mão própria, ou seja, só pode entregar na mão dessa pessoa, só na mão do destinatário. Não pode entregar para a esposa dele, para o filho, para ninguém, para a secretária. Então, no entanto, a gente acha que depois que juntou Correio com Telégrafo, virou Departamento de Correios e Telégrafos, aí a gente vê a interpretação que vigora e que vigora até hoje
que mão própria significa isso aqui que significa no telégrafo. Mão própria só pode entregar ao próprio destinatário. Então, então não existe mais dúvida, ou seja, se estivermos falando de um documento antigo, o significado é aquele da permissão para conduzir a carta selada para entregar aos comandantes dos navios para que eles conduzam a carta, sem estar ofendendo o monopólio dos Correios. Bom, sobre possíveis falsificações, esse é um selinho muito simples, ele não tem grandes apelos, a menos daquela filigrana Systems Bond, que é um selo mais caro, mas é um selo normal. No entanto, eu tenho aqui um par Cabral azul, né? Como assim um par Cabral azul, né? E aí fomos encontrar também na literatura filatélica um artigo da revista Brasil Filatélico de 1937, que ele tratava aqui de um truque aqui, que o selo de 50 réis encontra-se na cor azul, proveniente de alteração da cor primitiva pelo ácido muriático. Peças nessas condições foram oferecidas pelo valor de 20 marcos em 1903. Então, uma curiosidade, né? Que a dúvida que eu tive agora, recentemente, estava respondida lá em 1937, e tem um colega, ele comentou, não, eu sei explicar isso aqui é o seguinte, porque o ácido, ele ataca o pigmento amarelo, e a cor verde é formada de amarelo mais azul. Tirando o amarelo, ficou só o azul. Essa foi a explicação do colega, né? Bom, então, se alguém quiser comprar o selo azul, ele custa 20 marcos. Vamos aqui, outra curiosidade. Prisioneiros da Primeira Guerra Mundial no Brasil. Eu, pelo menos, desconhecia que tivesse havido prisioneiros na Primeira Guerra no Brasil, né? No entanto, a gente tem esse envelope, que tem esse carimbo aqui da Cruz Vermelha, correspondência dos prisioneiros de guerra no Brasil. É um carimbo que é um envelope que passou pela censura da Armada do Brasil. E, de fato, vemos aqui também no verso, ele aqui com uma grande etiqueta, aberta pela censura, né? E aqui o carimbo da Armada de novo. Ele também passou pela censura francesa, então foi duplamente censurado. E a explicação disso é que, de fato, na época da Primeira Guerra, o Brasil, no início, era neutro. Depois que teve alguns navios afundados, ele declarou guerra à Alemanha. E, ao declarar guerra, 42 navios alemães que estavam na costa brasileira foram retidos, foram aprisionados. Então, de fato, tivemos prisioneiros naquela época. Bom, temos nessa parte da censura, a referência que a gente usa é o artigo do Rubem Porto e o catálogo do Maifers, da ARG Brasília. Então, são boas referências. Mais algumas curiosidades, como nós falamos, a qualidade da ABN é muito boa, então é difícil achar defeito nesse selinho, não tem muita coisa. Então, a gente encontra algumas legendas que aparecem dentro da margem do selo, aqui já é uma margem externa, alguns deslocamentos de picotagem, plié, aqui uma folha que colou na outra, rasgou e depois ficou rasgada assim mesmo, e a fabricação seguiu e ela foi picotada e utilizada. Então, mas são poucas as variações. Tem algumas curiosidades de algumas marcas postais antigas, como os carimbos triangulares, como marcas postais de censura, carimbo triangular de censura, carimbo livre de censura. E registros da época, por exemplo, aqui é um envelope que foi circulado para Buenos Aires, do Rio de Janeiro, pelo paquete Blücher. Esse paquete era um paquete alemão e que foi um dos 42 navios confiscados na Primeira Guerra. Então, ele foi confiscado, depois ele foi rebatizado com o nome de Leopoldina, e depois, posteriormente, ele foi vendido à armadora CGT, lá da França, de Havre, e foi rebatizado como Suffren, né?
Então, é uma curiosidade, um registro da época. Uma outra curiosidade é esse envelope que circulou para um destino raro naquela época. Ele foi do Pará para Port of Spain, na ilha de Trinidad, no Caribe, e ele foi via Barbados, ainda com a nomenclatura da época, né? Antilhas Britânicas, British West Indies, né? Então, Índias Ocidentais Britânicas. Ele tem aqui no verso um carimbo do trânsito por Barbados, onde ele aparece com RLO, Registered Letter Office de Bridgetown, no Barbados, e ele pagou a franquia de R$ 700, referente ao segundo porte de carta ao exterior com registro. Né? Então, ele sai do Pará e vai ali para Trinidad. O outro curioso é esse envelope, também é um registro de época. É um envelope pequeno, quase não cabe de tanto carimbo que ele recebeu. Está parecendo macacão de corredor de Fórmula 1, né? Então, ele foi, após uma longa viagem e muitos carimbos, ele foi devolvido e voltou para o Brasil. Ele foi circulado de Pelotas para Oaxaca, no México, via Nova York. Então, tem todos esses carimbos aqui, ele vai transitando, aí fica esperando, vai, coisa e tal, e até receber a ordem para devolver ao remetente. Então, foi um envelope que sofreu aí bastante carimbos e trânsito também. Esse aqui é um postal que vai para Santiago do Chile via Cordilheira. Uma curiosidade é que esse bilhete postal ele era pré-franqueado com R$ 50, mas ele era um bilhete postal de uso interno no país. Então, esse selo fixo aqui não valia de nada para uso ao exterior. Então, ele foi corretamente remetido com 2 selos de R$ 50 para fazer a franquia de R$ 100, que era a franquia para a remessa de bilhete postal ao exterior. Então, aqui mais uma curiosidade em relação a esse bilhete postal. Aqui uma curiosidade, é um selo R$ 50 com outro de R$ 50 já da série sucessora, né, que viria logo depois, já da Casa da Moeda do Brasil. Então, essa série foi a última fabricada pela American Banknote para o Brasil, e logo depois a Casa da Moeda retomou a fabricação dos selos. Então, aqui nós vemos nessa peça a combinação da ABN com a Casa da Moeda, tendo o mesmo valor facial de R$ 50. Um outro uso que esses selos tinham era para vales postais. Ele não era um selo muito comum para vale postal, porque o valor dele era muito baixinho, mas ele aqui está entrando junto aqui com o R$ 500 e servia para pagar o prêmio e todo o trabalho do correio na remessa postal. Então, os vales postais recebiam aqui os selos de depósito, que correspondiam ao valor sendo transferido de uma pessoa para outra, e aqui os selos postais pagando o serviço do correio. Também se vê o Cabral 50 Reis, nesse caso aqui, sobre um bilhete postal duplo. Então, ele tinha o lado pergunta e o lado resposta. Então, ele foi para a Alemanha com o lado pergunta, mas não voltou. O lado resposta não mandaram. Então, ele ficou dessa forma aqui. Foi para Basel, na Alemanha, com o lado resposta preservado. E alguns carimbos interessantes, como esse carimbo avulsa, como esse carimbo agente postal embarcado, lá no Amazonas, também é um carimbo escasso, difícil de encontrar. Como esse carimbo também ferroviário ambulante noturno, também é um carimbo curioso, escasso. Bom, é isso, meus amigos. Essa coleção ela foi apresentada na Brapex 2019 e essa coleção está disponível na página da SPP. Bom, era isso que a gente tinha a apresentar. Eu agradeço muito a paciência de todos vocês, a atenção, e espero que tenha sido interessante de alguma forma, não tenha sido muito monótono. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Tá bem, César? Alô, César. Obrigado.
Preguntas para César. Tengo una. Adelante. César, usted ha presentado que el selo de Cabral tiene en hojas y tiene en carnet. ¿Cuál es la dificultad de encontrar los selos de carnet en sobres? Assim, como os selos, as cadernetas, né, os carnês, eles foram produzidos 25 mil cadernetas. 25 mil cadernetas. 25 mil e cada caderneta tinha 24 selos. Né? Então, podemos fazer uma conta aqui, 25 mil vezes 24. Deixa eu fazer aqui rapidamente. Vezes 24. Vai dar 600 mil selos. 600 mil selos. Enquanto que os selos regulares foram na ordem de 120 milhões de selos. Então, é uma diferença muito grande. Então, achar selo de caderneta circulado não é fácil. É um pouco escasso achá-los. Nessa série, tem caderneta, carnê, de 50 réis, de 100 réis e de 200 réis. 3 cadernetas foram confeccionadas. Então, nas 3 não é muito fácil achar. Nas 3 são difíceis. Y el carnet tenía ¿cuántas? 10, ¿no? 10 estampillas. Não, 24. 24, Eram quatro folhetas, 4 hojas de 6 selos em cada uma. 4 de 6. Ok, gracias. Isso, só de 6. ¿Puedo preguntar algo? Sí, vamos con Andrés y ahí con Mauricio. Quiero preguntarle a César si los carnets se consiguen, se consiguen, no me refiero a los sellos sueltos, carnets completos, ¿se consiguen? Consegue. Ele não é um item barato, né? E também é difícil a condição dele, achar ele bom, né? Porque o que acontece muito, esse carnê, a capa dele é um papelão duro e ele fica ressecado. E quando você vai abrir a capa, ela quebra. Então, tem que pegar esse carnê e abrir só um pouquinho, assim, só para fingir que abriu. Se não quebra, é muito frágil, né? Mas se consegue, ele é um item um pouco mais caro, mas se consegue. Obrigado. Mauricio. Gracias. Primero, César, muy interesante tu presentación. Felicidades. Mi pregunta está relacionada con una de esas tarjetas postales que nos mostraste al final, esta que va para Chile, en donde era una tarjeta de uso doméstico y después le colocaron los sellos de Cabral de 50 Reis. Mi pregunta va relacionada a algo que nos mencionó Reinaldo en su presentación hace ya varias semanas, que habían tarjetas locales y que simplemente se les complementaba el porte para enviarlas. Esas eran unas tarjetas muy bonitas del Imperio. Pero mi pregunta es, si ya tenía 50 Reis, ¿por qué no simplemente se complementaban los 50 que hacían falta? Y esta tarjeta que tú muestras da la impresión que lleva 50 de más. Esa es mi pregunta. Boa pergunta, Maurício. Está perfeito. Que é o seguinte, aquela que eu mostrei, ela foi um bilhete postal comemorativo e ele foi local. Ele não era reconhecido pela UPU, não era válido, já aquelas do Império, até mesmo na República, mas que tinham validade para a UPU, aí era só complementar o que faltasse. Agora, aquele ali simplesmente não vale nada. Ele não vale. Eu tenho outros exemplares, por exemplo, que foram taxados no exterior por terem achado que ele valeria 50 réis. Muchas gracias. Muito obrigado. ¿Alguna otra pregunta? Esta tarjeta es una tarjeta impresa por American Banknote, ¿no? Sim, ela foi feita... A tarjeta que usted ha apresentado es una tarjeta que fuera hecha por American Banknote. Sim, isso mesmo. Aquela tarjeta, ela é comemorativa
da abertura, do centenário da abertura dos portos, que Dom João VI fez em 1808, né? E eles comemoram em 1908. Então, foi emitido selo e foi emitido a tarjeta postal comemorativa. E tanto o selo como a tarjeta postal foram fabricados pela American Banknote Company. Quería hacer una pregunta. Adelante, Adolfo. Gracias. Cuando en la Primera Guerra dejaron de importar la tinta para poder emitir los sellos, ¿de dónde obtuvieron las anilinas o las tintas? A informação é que eles tiveram que usar tinta fabricada nos próprios Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos importavam alguma matéria da Alemanha, e aí tiveram dificuldades e passaram a usar fornecedores locais. Então, tem aquela questão da dúvida, Adolfo, que eu comentei. Além dessa informação da guerra, tem aquela informação que o governo teria pedido para usar anilina para dificultar reutilização do selo. Então, até uma curiosidade, eu não sei, já que temos vários países aqui representados, uma dúvida que veio, né, outro dia na conversa, será que a American Banknote Company fabricava também selos para outros países? E será que em outros países também teve essa questão de mudança de cor do selo? Então, é um assunto a ser pesquisado ainda. Gracias. Cristian. Estás en mute. Ahí. César, ¿me escuchas? Sí. Sí, sí. Felicitaciones por tu presentación, me pareció muy, muy linda, con mucho material muy interesante. Y tú tocaste un tema que a mí también no sabía si preguntarte o no, pero me asalta la duda con la tercera emisión, esa justamente la que tú señalaste, la de un color verde tan distinto. Y tú señalas que eso puede haber sido producto, digamos, de la falta de tinta original de Alemania y que esa fue la razón por la cual cambió el color, porque la produjeron en Estados Unidos. Pero además tú hiciste un estudio sobre el grosor del papel, ¿no es cierto? Y estableciste claramente que el papel es distinto. ¿No te suena la posibilidad de que esa partida de sellos haya sido mandado a hacer a un tercer impresor o a otra imprenta, que la American Bank haya tercerizado esa emisión? Não, acho que não. A questão do papel, ela acontece numa data distinta. A gente começa a ver aquele papel acinzentado bem antes de 1914. Você já consegue ver selos de papel acinzentado ali já misturando em 1911. Então, ou seja, uma coisa foi o papel, e eles conviveram com os dois tipos de papel. A outra coisa é a mudança de tinta. A tinta não, ela muda a cor, né? Então, fica uma tinta menos estável, você vê que não só ela ficou um verde mais claro, mas ela varia o verde, às vezes tem um verde mais aguado, um verde um pouco melhor, então ficou de pior qualidade. A dúvida que, de fato, eu tenho, e também nós vemos, Christian, os espécimens nos arquivos da American Banknote Company. Quer dizer, se ela terceirizou, pode ser, né? Mas eu acredito que não. Ela tinha todas as chapas, eu acho que ela continuou fabricando. Eu nunca ouvi nenhuma informação de ela ter terceirizado. E ela tem todos os espécimes também desse terceiro tipo. Eu acho que a dúvida mesmo é aquela questão: se a anilina que mudou, a tinta que mudou, foi só por causa da guerra, foi por causa da guerra e por causa que o governo brasileiro queria um selo pior, vamos dizer assim, que desbotasse caso tentasse lavar, ou é tudo isso junto. Então, mas não penso em terceirização, não, por isso, eu não sei. Acho que não. César. Ok, graças. César, tem que lembrar também o fato de que, para esse terceiro tipo, praticamente tem um relançamento, né? Tem quase que um edital novo.
Tem um edital formal. Tem um edital formal. Então é um selo diferente, realmente. Nessa série, Christian, não foi só o selo de 50 réis. Alguns selos tiveram mudança de cor e desses selos tiveram mudança de cor, alguns tiveram edital formal novo, uma nova publicação anunciando que a cor mudou. Alguns não, alguns teve alguma pequena mudança de cor e a vida seguiu sem nenhuma comunicação formal. Okay. Una curiosidad sobre eso de usar un tercero para la impresión o la posibilidad. ¿Se conoce alguna impresión o estampilla que se contratara con la American Bank que ellos no la imprimieron pero la mandaron a otro? Porque me parece que ellos tenían la capacidad suficiente para hacerlo, pero no sé. No, lo hicieron. ¿Lo hicieron? Lo hicieron. O sea, en el caso de Chile hicieron sobre todo enteros postales. Ajá. Con Nesbit, digamos, y eso está acreditado en la propia historia del American, Sí. y por lo tanto por eso pregunté, porque es una práctica no usual, no era la norma, pero a veces sí lo hicieron. En el caso, y me acuerdo incluso que Guillermo Gallegos lo mencionó también para otras emisiones de otros países. Okay. No me acuerdo en este momento cuál específicamente. Pero estampillas o enteros, porque en este caso es los... Guillermo lo mencionó para enteros. Sí, que de repente los... Para enteros. Okay. Para estampillas desconozco, no, sí, okay. No tengo antecedentes. Una pregunta, Christian, pero cuando utilizaron servicio de terceros, ¿utilizaron desde el inicio de las impresiones o después que la estaba haciendo American Banknote, la hicieron la tercerización o transfirieron el servicio para otra empresa? Porque tiene que se imaginar que tiene las planchas para hacer la impresión, ¿no? Bueno, por eso mismo pregunté, porque efectivamente las planchas originales estaban en manos del American Bank y por lo tanto la necesidad de tercerizar era producto de una carencia específica que el American tenía en ese momento para poder cumplir con las órdenes y los plazos, y por lo tanto era una situación, digamos, no usual. Así que yo realmente creo que, ¿sabes? El comentario que hice respecto al papel me llamó la atención, porque yo entendería que las tintas fueron un problema objetivo, pero el papel también, digamos, la diferencia de grosor de papel es notoria. Y por eso me atreví a preguntar, realmente si tú me dices que tienes seguridad de que se haya hecho todo ahí, no tengo por qué dudarlo. Eso fue la razón por la cual me dudé, digamos. Dije, bueno, en una de esas podría haber, digamos, una situación de ese tipo, pero lo desconozco, absolutamente. É muito bom quando levantam a dúvida assim, que a gente fica, né, com aquela curiosidade. Quem sabe a gente vai descobrir alguma coisa muito legal, essa sua dúvida. Agora, em relação à cor do papel, no primeiro tipo a gente já encontra as duas cores de papel, tá? E ela não é capaz de afetar a cor do selo. Então, já no primeiro tipo, já você tem o selo com papel acinzentado e o selo com papel amarelado. E você olhando o selo é muito próximo, não chega a afetar a cor da estampa, né? Mas essa questão da terceirização é um assunto que vou ter que descobrir agora. En el caso por ejemplo, la American Bank imprimió sellos para Chile a principios de 1910, un poco antes de la Primera Guerra, y en general es de una impresión muy pareja, es decir, el grosor del papel es siempre el mismo, la calidad de la impresión es siempre la misma, y es sorprendente, digamos, lo parejo que era el American Bank respecto al resultado de la impresión. Y te prometo que no había visto una diferencia de color tan notoria en un sello del American. Eso es sorprendente, ¿no? Pero puede ser producto que efectivamente fue después del inicio de la Primera Guerra y eso puede haber cambiado totalmente la situación. No sé, otros países que también imprimieron entre 1910 y 1920, no sé si alguien
ha detectado ese tipo de diferencias tan sustanciales en la calidad tanto de papel como de tinta? El Perú imprimió con la American Bank durante todo ese tiempo, pero no hay una diferencia, como dices bien notas tú, Cristian. O sea, la calidad es bastante uniforme, bastante constante. Lo que sí llegó a suceder fue de que ya era difícil hacer pedidos al American, entonces ya se hacían las impresiones locales, pero no era por falta de capacidad de la American, sino por problemas que teníamos en nuestros países de poder contratar con la American, que Estados Unidos está en guerra y todo eso, pero en sí la calidad de lo que yo recuerdo, la emisión de 1907 de Perú, totalmente uniforme, casi no hay errores, las que siguen, las del el 10, el 12, todo ese tipo de cosas, todas ellas son bastante uniformes. Papeles sí no recuerdo, porque eso sí no hemos visto mucho, pero lo que se refiere a calidad de la impresión en sí, total. César, uma observação. Aqui em Florianópolis, quando nosso clube fazia leilões, eu cheguei a examinar, isso deve fazer uns 30 ou 35 anos, uma tira de 4 selos do Cabral com filigrana de sutura. E eu examinei na benzina e, efetivamente, muito nítida essa filigrana de sutura. Não sei se tens conhecimento disso. Olha, Fritz, eu não tenho nenhuma. Não tenho nenhuma. Eu não sei, o Rubem Porto também coleciona essa série ABN, 1906, 1917. Eu não sei. Eu já vi recentemente um selo de R$300 com filigrana de sutura. Mas, agora, se você tem essa tira de 4, era do de R$50 do Cabral, é? R$50. Se eu não estou enganado, era 50. Não, não era minha. Não era minha. Estava no leilão, e aí, como era material do clube, que era o clube estava botando no leilão, eu fui examinar o material, antes de botar no leilão. Sim, sim, bem interessante. Não sei, tem que descobrir onde é que ela está, Fritz, agora, hein? Existem filigranas de sutura para vários valores da série. Eu tenho, pelo menos para 6 valores da série, eu tenho com filigrana de sutura. 6 valores diferentes. Né? Mas aparece, é muito raro. Talvez tão ou mais raro do que a System Bounds. É no mesmo nível de escassez. Uma tira de 4 é algo que eu nunca vi. O máximo que eu tenho é um par. Mas aparece. São muito raros. Muito raros. Perdón, ¿qué filigrana de sutura? Sí. ¿Qué es? O sea, filigrana sé, pero filigrana de sutura, ¿qué significa? Esa parte no la entendí. A emenda do papel, né? Sutura, Henry, quando você está fazendo o papel e tem a costura. A costura... Ok, gracias. De sutura, sí. Castellano, sutura también, claro. Ok, gracias. Sí, yo también me preguntaba, así que... Gracias. Las clases en portugués, ¿ah? Sí, urgente. Necesito clases de portugués urgente. Es que no entendíamos porque sutura es sutura y nos llamaba la atención. Pero Una garotinha. Las clases... ¿Cómo es en español? ¿Cómo es en español? Es igual, pero no lo relacioné. Es que en ese momento mi entendimiento estaba en el portuñol y sutura, que también lo usamos en español, no estaba ahí, estaba en otro lado. Lo tenía por el hígado, por el páncreas, por ahí estaba. A mí me pasó lo mismo, Henry. Sí. Gracias. El doctor estaba haciendo suturas ya. Glauber, adelante. Parabéns e obrigado pela aula. E dentre tantos selos dessa série, por que justamente Pedro Álvares Cabral? Boa pergunta, Glauber. Rapaz, isso começou porque
aqui no Rio de Janeiro, na Praça 15, no centro da cidade, tem uma feirinha de antiguidades, e eu vi um monte de cartões postais com selo 50 réis, e comecei a me envolver com ele, gostei, fui colecionando outras peças, e aí resolvi fazer o estudo dos 50 réis. Mas foi simplesmente, quem começou foram esses cartões postais. Paixão à primeira vista. Isso, assim, Glauber, era um romance de muitos anos, desde a época de namorado até depois de casado, do Joaquim e da Maria, que moravam, um morava no Rio de Janeiro, outro morava em Fazenda do Funil, e trocando cartões postais. Eles não escreviam carta, era tudo por postal. E eu achei aquilo muito interessante, comecei a pesquisar, e aí fiquei nos 50 réis, foi por isso. Ah, sim, entendi. Valeu. Yo tenía una pregunta similar, porque me imagino de que hay alguna otra serie en Brasil de Álvarez Cabral que no es solamente una estampilla en la serie, de repente es toda una serie de Álvarez Cabral, entonces también me estaba haciendo esa pregunta, ¿por qué esta estampilla? Não. Não. Essa série, como eu mostrei da ABN, só tem esse selo de 50 réis. O personagem Pedro Álvares Cabral, ele até aparece em alguns selos comemorativos depois. Ok, pero no una serie ordinaria. Ok. E também Pedro Álvares Cabral apareceu em cédula, em dinheiro. Cédula. Ok, billetes, lo que decimos. Sim. Bills, ok. Uma coisa que também é sempre bom dizer, eu faço questão disso porque eu sou apaixonado pela coleção do César, é que o estudo que o César fez para esse selo especificamente, ele dificilmente pode ser reproduzido para os outros valores da série. Talvez para o 100 e para o 200 réis, talvez possa ser reproduzido. Mas para os demais valores, seria praticamente impossível fazer o tipo de estudo que o César fez. Porque os valores da série, eles foram pensados, é uma série longa, e eles foram pensados para usos muito específicos. Claro. Né? Então, quando você sai desses valores de 20, 50, 100 e 200 réis, quando você vai para os valores do 300 réis para cima, a quantidade de material disponível é muito pequena. Né? E indo cada vez mais para os valores mais altos, menor ainda. Então, há uma desproporção enorme. Enquanto para esse selo do Cabral foram emitidos 120 milhões de selos, para o selo de 10 mil réis, que é o fecho da série, foram emitidos 25 mil selos. Né? Então, é uma desproporção muito grande. Então, esse tipo de estudo que o César fez é um estudo fantástico, é um estudo extremamente pormenorizado e dificilmente pode ser replicado. Então, acho que essa é uma característica que eu acho que é importante a gente colocar. É um estudo muito específico, muito pormenorizado e muito difícil de ser replicado, mesmo para os demais valores das séries. Talvez, e só talvez, para o de 100 e para o de 200, que tem características similares, ou seja, são selos que também saíram em cadernetas, né? E no caso do de 100 e do de 200, saiu também em selos de bobina, né? Coisa que o de 50 não saiu. Então, é um trabalho de fôlego, pessoal, é um trabalho realmente muito importante. César, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo posiblemente no entiendo a cabalidad el portugués y me quedó una duda con el pliego de 200 sellos. ¿Te acuerdas? Tú mostraste el pliego de 200 abierto. Sí. Ya, ¿esa es una reproducción o es un pliego que se conoce que existe actualmente?
Christian, deixa eu ver se eu César, a entendi. folha que você Aquela folha mostrou com dupla, todos os selos. a folha Sim. dupla que você A mostrou. folha que você mostrou. Sim. A folha dupla. Certo. Christian, O sea, ya, te De a escucho. uno, por favor. Sí. Christian, aquela folha é o seguinte, quando as folhas elas eram fornecidas em 100, cada painel de 100. Vinha dos Estados Unidos para o Brasil já cortado, só 100 folhas. Quando foi ter o leilão do American Banknote Archives, dos arquivos da ABN, pela Christie's Auction House, aí haviam algumas peças inteiras com os 2 painéis de espécime inteiras. Então, só quando houve esse leilão da Christie's que se soube que essas folhas eram de 200 selos. Na verdade, isso também já tinha acontecido na ABN na época do Império, já também usavam 2 painéis. Mas você não tem um interpar no selo, porque eles não deixavam sair a folha inteira, saía já cortado no meio. Era assim que vinha para o Brasil. Mas, o que aconteceu naquela leilão? Algumas pessoas foram lá, compraram essas ceras de espécie, depois saíram recortando e vendendo. E aquela peça que eu tenho é uma dessas que foi que sobrou, né? Que restou dessa folha cortada. Cristian, todos los sellos pequeños de American Banknote, como ese, y todos los que ellos emitían en tamaño pequeño, porque era la costumbre en la época, son impresos de la misma manera en planas de 200 y se cortaban por la mitad, pero ellos lo cortaban en Estados Unidos. En Costa Rica hay un sello de igual tamaño de 1910 que se conoce únicamente un pliego de 200, y por eso te digo de que la costumbre era imprimirlos de la misma manera, porque la hoja de papel que ellos utilizaban tenía esa dimensión, y para evitar el desperdicio se imprimía en pliegos de 200 y luego ellos cortaban por la mitad. No, si eso yo lo sé, lo expliqué en la charla que di del peso bronce. Específicamente, justamente expliqué todo eso y sé que se cortan. Justamente lo que yo mostré en la charla mía justamente una unión de 2 pliegos solamente en los extremos y que se mantienen así. Y eso era nada más que porque habían sido guardados en el departamento de espécimen del American Bank. Y es la única razón por la cual se pudo rescatar de esa manera, y es la única pieza que yo conozco en que hay una parte pequeña de ambos pliegos. Entonces, lo tengo clarísimo. Gracias, Afonso. La pregunta era porque yo no entiendo muy bien en realidad la explicación en portugués, me pierdo un poco, entonces no me quedaba claro si en realidad había existido alguna vez esa situación de realmente 2 panes de 100 y que se hayan originales, a eso me refería, digamos. Ahora ya me quedó clara la explicación de César. El sello que yo te menciono en Costa Rica no es espécimen, es el sello original en la plana de 200. Y existe un pliego de 200. Sí, existe el valor de 5 céntimos de la serie de 1910 y fue exhibido en Santiago en la exposición que se hizo en el Museo de Aviación. Ahí estuvo ese pliego. Yo creo tener alguna fotografía, te la voy a enviar, o si no le pido al dueño que me la pase, pero ahí está el pliego de 200 en la plana completa, y es original, no es espécimen. Una maravilla. ¿Y hay alguna explicación de que eso haya ocurrido? ¿Lo has visto en algún otro país?
No. De hecho, yo ni siquiera sabía que eso existía. Hasta que la vi en Santiago fue que me di cuenta. Yo sé que eso salió de los archivos de American Banknote, pero lo excepcional que tiene ese pliego de Costa Rica es que no es espécimen, no es muestra, no tiene ninguna anotación de nada, es un sello normal, común y corriente, doble. Como a veces nacen gemelos, ahí nació un gemelo que nadie sabe de dónde. Maravilloso. O sea, el American Bank guardó el pliego de 200, tal como lo produjo. Correcto. ¿Y esos de espécimen que se conocen de 200 son con el taladro o solamente con espécimen? ¿Qué es taladro? Ese huequito. O sea, el hueco ese. Porque eso lo hacían con taladro, con el drill. Pero es... porque hay... Esses do Brasil tem o Security Punch, né? Oh, ok, el punch. Tem o espécime e tem o Security Punch. Y el de Chile, ese que es la unión, no recuerdo si tiene hueco o no. Sí, claro. También. Sí. Entonces el de Costa Rica es una cosa excepcional, lo guardaron sin que se No, quedó no, en la ABN, pero... apareció sin su propio procedimiento. Qué bárbaro. Es que yo no conozco, bueno, Alfonso nos va a mandar la foto para verla, no sé cómo es, pero en el caso de la pieza que tengo yo, alcanza a abarcar el extremo derecho del pan 1 y el extremo izquierdo del pan 2. Y tiene 6 sellos por cada uno de los pliegos. Es un bloccito de 12 sellos en total, con el espacio al centro. Claro. En blanco y con la línea de corte al centro del espacio en blanco para cortar el pliego. Es una pieza rarísima. Yo justamente hablé de eso porque no he visto nunca otra, digamos. Es una lástima que haya sido de 6, imagínate que hubiera sido más grande, pero me parece una casualidad inmensa que el American Bank lo haya guardado así, digamos. Es una suerte. Claro, definitivamente. Adelante, Mauricio. Gracias. Yo tenía otra pregunta relacionada ahorita que están hablando de especímenes de American Banknote. César, tú mencionaste en esa pieza muy bonita que era una tira, la parte de encima, la que tiene una letra F y unos números. No sé si entendí bien que tú no sabes lo que significa la letra F. Mi pregunta es, ¿a los demás que tienen algún pliego espécimen de American Banknote también tiene esa letra F en el número? Porque se me ocurre que podría ser la abreviatura de foreign para identificar alguna orden de extranjera o una orden nacional, no sé. Y también lo que me gustó de esa pieza es que tiene la fecha 23 de abril y ese es mi cumpleaños, así que fue muy bonita pieza. O sea, que te la regalen. Todos los pliegos tienen la F. Sí, todos tienen. Yo he visto pliegos también normales, o inclusive la estampilla. Sería ver si para el material, para el propio Estados Unidos, si tiene la F también. Si no tiene la F, bien puede ser que la F sea de foreign para identificar más fácil las órdenes extranjeras. Podría ser, se me ocurre, no sé. Está explicado en un libro que escribió Ross Towler sobre ese tema. Está mudo, Reinaldo. Reinaldo está falando, mas está mudo. Sí, así es. Efectivamente, la F significa eso y todas las impresiones que hizo. Así es, perfecto. Ok. Sí, es así. Hacia afuera. Foreign. ¿Alguna otra pregunta por ahí? No veo a nadie. Ok, con eso. César, muchísimas gracias. Muy obrigado. Muy simpática la presentación. Muy buena, sí, muy interesante. Obrigado. Muy interesante. Gracias a todos vocês pela paciência. No, gracias a ti. Y el día de...